Olá, meu nome é Daniel, eu sou membro do GIAFES e esse é o nosso quinto vídeo da série sobre manipulações de dados de chuva do Hidroweb usando o Excel. O vídeo de hoje é rápido, ele é para apresentar a função Dslock do Excel, que vai ser usada para manipulação dos dados. Ela é uma função também bastante útil e usada no Excel, ela retorna a partir de retorna uma referência para o intervalo de células deslocados a partir de uma célula inicial, com base isso numa especificação de linhas e colunas. A gente já vai ver com calma isso, ela é bem fácil de entender. A sintaxe dela está aí em vermelho, sempre para a gente chamar uma função, né? Uma fórmula no Excel a gente usa o sinal de igual, e aí a gente chama a função Dslock, e o primeiro parâmetro dela é a referência, e o segundo parâmetro, o terceiro, que são os usados, as larguras a gente não vai precisar usar. O segundo parâmetro é a linha correspondente abaixo dessa referência, e aí a coluna, geralmente à direita dessa referência. E a partir disso que a gente usa essa função de Dslock. Vamos ver na prática como ela funciona. Nosso objetivo aqui é o seguinte, é trazer, tendo essa célula A2 aqui, está em amarelo, escrito referência, como nosso ponto fixo, importar esses dados para cá. Eu quero só importar esses dados, eu poderia importar também o cabeçalho, mas o que nos importa agora é importar esses meses, os anos e a chuva. Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos chamar a função Dslock, sempre colocando o sinal de igual. Dslock, aqui está a sintaxe dela. Primeiro ponto é colocar a referência. Então eu vou só colocar aqui a referência para a gente ver uma coisa importante. Aqui eu coloquei a função Dslock. Eu vou só arrastar, mesmo ela estando com problema, para vocês verem uma coisa. Aqui ó, eu estou como referência, correto, a célula A2. Na linha de baixo, ela já está chamando A3, A4 e assim sucessivamente. Qual que é o problema? Que a gente já comentou no último vídeo. Para eu escrever aqui, eu preciso usar o cifrão para fixar. Minha referência sempre vai ser essa. Então eu venho aqui, chamo a função Dslock e coloco o cifrão antes do A e do 2. E aí ao apertar Enter, a gente já vai preencher os outros parâmetros, mas só para a gente ver, ó, agora aqui ele está como ponto de referência a célula 2, aqui a célula 2 e assim sucessivamente. Então, vamos continuar o preenchimento. O primeiro parâmetro é esse. O segundo parâmetro, ele pede para a gente colocar o número da linha. Eu já deixei aqui. Agora, só para entender, assim, esta aqui é a primeira linha, essa é a linha 0, essa é a linha 1, essa é a coluna 0, que é a da referência, e essa é a coluna 1. Como eu quero importar aqui o mês de janeiro, eu preciso importar a linha 1, que eu já deixei aqui, e a coluna 1, que eu já deixei aqui. E aí ele importou janeiro. Então, repetindo o processo, por que eu estou pegando a linha 1? Vamos falar da linha primeiro. Esta é a linha 0, a linha da referência. Esta é a linha 1, esta é a linha 2 e assim sucessivamente. Portanto, aqui eu preciso importar não a linha 0, mas sim a linha 1. Vamos só ver, se eu colocasse aqui 0, ele não daria certo. Então aqui eu preciso colocar 1. Se eu colocasse aqui 0, repetindo, ele traria o aqui. Por que ele está trazendo o aqui? Porque eu estou importando... Vamos só voltar aqui na sintaxe. Eu estou importando esta coluna
esta linha, que é a linha 1, perfeito, e a coluna 0, que é M2. Então eu estou importando isso aqui. Mas o que eu quero importar é a primeira linha, não a linha 0, e a primeira coluna. Então eu importei janeiro. Aí, se eu puxar simplesmente para baixo, vai dar um problema. Vamos entender esse problema. Ó, está sendo deslocado aqui. Tanto a linha quanto a coluna. Percebam que aqui eu estou em L3, que é essa célula, tudo bem. Aqui eu estou em L4. A importação da linha está certa. O problema é que eu estou importando colunas para cá. M6, M7, isso está errado. O que eu preciso importar, na verdade, é sempre a coluna 1. Então eu também preciso fixar aqui o campo da coluna, porque eu sempre vou puxar essa coluna, a 1. Então eu venho aqui, fixo. E aí, sim, eu arrasto e provavelmente vai dar certo. Isso. Janeiro, 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 dezembro, dezembro, dezembro. Aqui vamos colocar o março só para ver se está certo. Está certo. Beleza. Agora vamos fazer para o outro. Mesmo processo, agora vai ser repetitivo. Eu venho, desloque, chamo a função desloque. Assim que ela aparecer, eu dou 2 cliques. Coloco a referência, já fixo, porque a referência sempre vai ser essa. Aí eu preciso agora colocar as linhas. Coloco essa linha, ponto e vírgula. Aí eu preciso colocar a coluna. Vai ser sempre o número 2, porque eu sempre vou pegar os dados dessa coluna. Por isso o N2 precisa ficar fixo. Coloco o cifrão para garantir que isso esteja fixado. E aí, 2023, 2021, 2020, aí está idêntico a esse campo aqui. Março 2022. E aqui, para finalizar, repetição. Chama a função desloque, coloca a referência, fixa a referência, coloca ponto e vírgula para chamar outro parâmetro, vai ser a linha, ponto e vírgula, e aqui vai ser esse parâmetro, a gente já sabe, já viu 2 vezes que precisa fixar. E aí ele vai chamar os dados das respectivas linhas, só que agora só da coluna 3. O 30 já apareceu, depois vai aparecer o 0, 10, 100 e assim sucessivamente até aqui. Esse, portanto, foi o último vídeo apresentando funções básicas que a gente vai usar no processamento. E a partir do próximo vídeo a gente coloca a mão na massa, baixando dados do HydroWeb e para começar a manipulação. É isso, gente. Abraço.